Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com cada um que está aqui. Que as vibrações de luz nos envolvam, acalentem os nossos corações. E nós convidamos a todos a elevarem os pensamentos, para nos conectarmos com essa espiritualidade maior, que aqui vibra, que aqui olha para o coração de cada um, que sabe o que cada um necessita, trazendo o alento, a coragem, a esperança a todos. Que os bons espíritos nos inspirem a levar esse tema a todos os corações que aqui se encontram, ao entendimento, para que possamos ser mais felizes e melhores. Que assim seja. Queridos irmãos, temos um tema muito importante, muito reflexivo para as nossas vidas, porque quem de nós já não foi possuidor ou é desse sentimento ciúme? E hoje então o objetivo da nossa fala é para que nós possamos entender melhor o que é esse sentimento, as suas causas, os reflexos que tem nas nossas vidas e como nós podemos tratar dele, como nós podemos melhorar, o que nós podemos buscar para solucionar esse sentimento que, quando é extremo e obsessivo, traz dor e sofrimento, não só para aquele que sente, mas também para aqueles que estão próximos, o que às vezes é o objeto daquele ciúme. Nós confundimos muito ciúme com inveja, com cobiça. Então, para iniciar, nós vamos tentar fazer uma separação, nomeando cada um deles, para que a gente possa compreender melhor. Ambos são sentimentos que nós criamos, sentimentos negativos. Os sentimentos positivos, eles fazem parte de nós, estão como sementes no nosso coração, no terreno do nosso coração, que com o desenvolver da nossa vida, da nossa compreensão, essas sementes vão brotando. É a semente divina dentro de nós. Mas nós sabemos também que existem as ervas daninhas que nós plantamos. E esses são os sentimentos negativos. E esses três sentimentos criados por nós, assim como um vício, assim como um mau hábito, está o ciúme. Que o ciúme é nada mais do que o apego exagerado a uma pessoa, a um parceiro afetivo, em que nós queremos ser proprietários daquela pessoa. Nós gostaríamos de colocar ela numa redoma de vidro, de preferência que os outros não vissem, e que ela se sujeitasse a esse nosso controle, a essa nossa propriedade. Que nós conseguíssemos mapear passo a passo como um GPS, aonde ela está, o que ela faz, com quem ela está. No terreno da obsessão de encarnado para encarnado. A inveja
é também um tipo de sentimento, mas em relação às coisas que o outro tem. Pode ser até também um relacionamento, mas mais às vezes no quesito material, onde eu fico triste de ver que o outro tem um carro melhor do que o meu, ou que tem um carro e eu não tenho, tem uma casa melhor, que tem um casamento bem estruturado. Então é a inveja das coisas que o outro possui, é um sentimento que eu tenho de injustiça, como se, por que ele merece ter tudo isso e eu não? E a cobiça é exatamente o querer desenfreado das coisas materiais, né? A ambição pelas coisas materiais, né? Ter. Nunca estamos satisfeitos. Ora eu quero esse carro, daqui um pouco eu já quero um que custa o dobro, eu tenho uma casa, eu quero uma casa na praia, uma casa no campo, e assim vai, eu nunca estou satisfeito. Eu quero a roupa X, mas eu quero a roupa Y, e às vezes eu não tenho essas necessidades, mas eu estou sempre insatisfeito. Isso é a cobiça. O ciúme, que é o tema nosso. Então, o ciúme, ele não existe por si só, ele é, na verdade, um composto de algumas emoções e algumas memórias. Essas emoções são a emoção da raiva, a emoção da tristeza, a emoção, às vezes, do nojo. São emoções que nós, doentiamente, às vezes, encaramos elas de uma forma errada. Nós sabemos que a emoção é natural nas nossas vidas. A emoção existe, ela é necessária. Todas essas tristeza, raiva, ira, todas elas têm um porquê de existir. Mas quando nós transformamos elas em sentimentos, elas se tornam ruins para nós. Então, a pessoa que tem ciúmes, ela tem medo em primeiro lugar. Ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de ficar sozinha, ela tem medo de ser trocada por outra pessoa. Ela sente raiva porque ela coloca às vezes na cabeça, uma ilusão de que determinada pessoa está tendo um caso com o meu parceiro afetivo, e daí eu começo a ver coisas onde não existe. Às vezes esse parceiro afetivo não consegue nem ter amigos, não consegue às vezes ir numa reunião do trabalho, não consegue ter espaço. Então eu sinto raiva por isso, porque se o meu cônjuge tem um amigo, uma amiga muito íntimo, eu fico com ciúmes e já começo a imaginar que ali tem alguma coisa, que eu posso ser trocada. Então fico com ciúmes, com raiva do cônjuge, da pessoa que não tem nada a ver, E aqui a gente abre um parênteses. Claro que há traições e há coisas, mas isso aí é algo com aquele, é uma responsabilidade daquele que trai. E nós temos certeza que quando nós estamos agindo corretamente, e se a outra pessoa, nosso parceiro, nos trai, as coisas vão aparecer, a gente de alguma forma vai ficar sabendo. Então nós não precisamos ficar naquela vibração, naquele pensamento obsessivo. Nós temos que confiar. Se nós quisermos, então, se optamos pelo casamento, pela união, por morar junto, por ter um relacionamento, a base é o amor.
né? É o equilíbrio da relação. Então não temos como viver com alguém sempre desconfiados. Porque justamente o ciumento, ele tem uma autoestima muito baixa. Geralmente é imaturo, geralmente tem questões da infância, que nós vamos conversar depois mais um pouco. E o sentimento do nojo. Eu não quero ver, eu tenho asco àquela situação de eu só de pensar que a pessoa está tendo outro relacionamento, ou que pode querer me deixar. E o sentimento da tristeza, aliás, a emoção da tristeza, né? Aquela situação que eu começo a me sentir para baixo, triste, porque eu começo a imaginar que eu vou ser trocada, que eu vou ser deixada. Então são essas emoções aliadas às memórias. Porque todos nós temos memórias, que o que são essas memórias? São as nossas crenças, são a nossa visão da vida. É como nós enxergamos, que nem, por exemplo, eu enxergo pelas lentes desses óculos. Através do prisma dessas lentes eu vou enxergar o mundo. Então é conforme o meu contexto. Então o ciúme, ele é diferente para cada um. Porque existem as experiências que nós passamos, que nós vivenciamos, e a nossa interpretação dessas experiências. E muitas vezes nós vimos pelo prisma do ciúme. Nós vamos, às vezes, ver que são situações que nós criamos. Normalmente não tem nenhum fundo de verdade, a forma às vezes errada como nós criamos. Por hora que nós também todos passamos por traumas, por perdas, por danos. E nessas áreas que nós passamos por essas perdas, danos e traumas, nós vamos ser mais sensíveis nessas áreas, ou às vezes hipersensíveis. E quando é com relação aos ciúmes, então isso vai influenciar toda a nossa vida. E quais são as causas desse ciúme? Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, que tem um capítulo só sobre o ciúme, mas que nós recomendamos a leitura do livro todo, porque aborda vários assuntos de cunho psicológico, emocional nosso. Joana de Ângeles é o espírito que trata no plano espiritual, que traz, então, o conhecimento do plano espiritual para nós na questão psicológica. Ela é a mentora de Chico Xavier, ele psicografa as obras dela, tem vários livros nessa área psicológica, tem uma coleção, e ela trata exatamente de um capítulo sobre os ciúmes. Então ela diz que uma das causas pode estar nas vidas passadas. Eu posso ter tido situações de ciúmes, que eu fui traído, que eu fui deixado, que eu fui abandonado no passado. E isso repercute na nossa vida hoje. Porque o espírito, ele não é estanque de uma vida para outra. É como se nós tivéssemos vários arquivos. Cada vida é um arquivo. Só que essa agora é um arquivo novo, uma pastinha nova, mas que se comunica com as outras vidas através do nosso inconsciente. Então, muitas coisas vêm do nosso subconsciente, que nós não sabemos, parecem instintivas, mas que têm a ver com o passado. Muitas também, ela nos coloca que estão na infância, e aqui também nós abrimos um parênteses, porque a psicologia sempre nos fala
essas áreas que tratam aí da parte psicológica, do quanto a infância vai determinar, vai influenciar a nossa vida de adulto. O quanto a família é importante. Isso o Espiritismo traz com muita propriedade, né? Fala muito da família, os espíritos superiores nos trazem muitas questões sobre a família, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, nas obras secundárias, porque a família é a base da sociedade. Então, a família que vai refletir na sociedade. E, às vezes, um dos graves problemas que ela diz do ciumento é que ele pode ter sido aquele filho, entre aspas, rejeitado. E aqui nós colocamos também uma situação para que nós, pais, possamos avaliar isso, nós que temos filhos. Nós não devemos fazer diferença entre os nossos filhos. Ah, porque você é mais inteligente. Ah, Nara, você é mais inteligente do que a Simone, né? Rubens, você é muito melhor do que a Simone. E a Simone tá ali ouvindo tudo aquilo, né? E aquela carga negativa. Ah, mas a Eva faz muito melhor comida. A Simone não sabe nem fazer um arroz, nem um ovo frito. Essas coisas que a criança vai assimilando, sabe? E aqueles traumas, aquelas rejeições, ela fica ciumenta, né? Porque o irmão, os olhos são tudo para aquele irmão. Esse irmão é maravilhoso, esse filho é maravilhoso e eu não sou nada. Então a gente tem que ter cuidado. E nós vamos aprofundar um pouco essa parte aí também. O Espiritismo nos traz que os espíritos que reencarnam no meio familiar não são todos simpáticos e afins. Os meus filhos não foram meus amores nas minhas outras vidas. Pode ser que sim, mas pode ser que um deles tenha sido meu inimigo. Aquele que eu tirei a vida, ou aquele que me furtou, que me enganou, que me traiu, e hoje vem como meu filho. Então, por óbvio que aquele que foi meu amor, meu afeto já na outra vida, eu vou ter uma afinidade, um carinho, eu tenho vontade de estar com aquele filho, e o outro, eu me sinto uma repulsa por ele. Mas é justamente esse que a gente tem maior dificuldade, que a gente tem que aprender a amar, que a gente tem que tratar com carinho, que a gente tem que cuidar, porque é esse que mais necessita. E Deus trouxe ali aquela criatura naquela família, porque a gente aceita também os filhos, né? Os filhos aceitam ser nossos filhos e nós também aceitamos aqueles filhos para que a gente desenvolva o amor. Então devemos ter muito esse olhar para não rejeitar eles. E também, às vezes, na infância, aquela criança, esse adulto hoje que é ciumento, que tem essa dificuldade, esse sentimento, ele teve que escamotear a verdade por medo de punição, escondendo às vezes por insegurança, né, as suas necessidades. Mas nós precisamos buscar o auxílio. E Joana de Ângeles fala que nós devemos buscar o auxílio psicológico, às vezes até psiquiátrico, porque nós não estamos felizes, o ciumento sofre muito, a autoestima dele é baixa. Ele está sempre inseguro, ele pode sorrir, ele pode tentar, de alguma forma, para que os outros não vejam, mascarar, mas ele nunca é feliz, ele está sempre inseguro. Alguns, às vezes, entendem, alguns ciumentos, que o ciúme é o sal da relação. Que é necessário um conflitozinho, um ciúmezinho, porque se o outro não sente ciúme de mim é porque não me ama.
Isso é uma coisa doentia também. Porque na relação tem que ter amor e confiança, entendimento. Também é importante quando nos nossos relacionamentos tá surgindo um ciúmezinho ali que não é em decorrência nem do passado, das vidas passadas, não é em decorrência da minha infância, mas que eu tô desenvolvendo, né? Porque a gente cria hábitos negativos, né? Tanto que isso é coisas do passado, às vezes, da infância ou das vidas passadas, mas eu também desenvolvo. Então, se tá surgindo um ciúmezinho, né, ali pequenininho, no meu lar, com o meu parceiro afetivo, a gente tem que olhar para 3 pontos, 3 áreas importantes dos relacionamentos, que é, então, o cuidado, o carinho, a valorização. Então, nós precisamos olhar para isso, porque se eu estou sentindo ciúme, é um alerta, alguma coisa não está bem. Então, assim, eu preciso ver, eu estou me sentindo desvalorizado. Eu estou sentindo que eu não sou importante para o outro, que o outro não me valoriza. Por que ele não me valoriza? Eu já começo a colocar as caraminholas na cabeça, né? Ou a pessoa não tem cuidado nenhum comigo. Então, não cuida nem das coisas essenciais, assim. É como se eu não tivesse ali o tanto faz. Né? Então, assim, não dá atenção aos meus projetos, não cuida dos meus projetos, não se preocupa comigo, né? Ou então, às vezes não me dá carinho, nem carinho físico, que seria carinho físico, o carinho sexual, o carinho também de atenção, né, de conversar, de dialogar, simplesmente psicológico. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com o meu cônjuge abertamente. Identificar primeiro o que eu estou sentindo. Eu fico com raiva quando ele ou ela, meu parceiro, fica conversando e rindo com outras pessoas e me ignorando. Ou fazendo de tudo para que eu sinta ciúmes. Eu não gosto disso. Senta e conversa. E dialoga. Porque assim, nós não fomos obrigados a nos consorciarmos ou vivermos junto, termos um relacionamento com uma pessoa. Ninguém nos colocou uma arma na cabeça e disse, não, tu tem que casar com ciclano, com fulano. Como às vezes antigamente era. Hoje em dia, nós temos a oportunidade de nos conhecermos bem. Então, assim, ninguém nos obriga. Agora, quando nós decidimos conviver com aquela pessoa, dividir o espaço, é compartilhar. Se nós não queremos isso, se nós queremos ter a nossa vida de solteiro, sem compromisso, amor livre, não vamos, então, morar com alguém ou ter um relacionamento sério com uma pessoa. Porque é um ser humano que está ali, que precisa de cuidado, assim como nós. Precisa de carinho, precisa de valorização. Hoje em dia é muito comum, e isso é o lado triste, às vezes, da tecnologia, em que está ali os cônjuges no sofá, cada um para um lado, olhando o celular. Na cama, cada um para um lado, sentado, olhando o celular. Ou jantando, que é um momento sagrado da família, de conversar, cada um com o celular. Então, o mundo externo é muito mais importante do que o mundo interno
da família, da convivência. Eu tô ali, mas eu tô tirando foto e postando lá no Instagram, no Facebook e etc, etc. E eu não tô valorizando aquele momento íntimo que eu tô tendo com aquela pessoa. Então eu tô mais preocupada com a vida dos outros do que a minha. E às vezes a minha tá desmoronando e eu não tô enxergando. Depois não adianta chorar. Então, assim, é importante a gente rever isso. Celular tem a sua importância, a tecnologia veio para nos ajudar, porque senão Deus não teria deixado a tecnologia chegar até nós. Mas nós não podemos substituir as relações pela tecnologia, da convivência, do lar, da família. Nem vou falar dos amigos, vou falar só da família. Então vamos cuidar dessa parte enquanto há tempo. E vamos buscar, como Joana de Ângeles diz, que uma forma também de terapia para essa questão do ciúme é nós fazermos o bem. Fazer o bem para o próximo. Porque quando nós começamos a fazer o bem, nós estamos nos envolvendo mais com a questão divina. Amar ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos ver a dor do outro. Nós vamos ver que o outro também passa por muitas dificuldades, talvez na área do ciúme, talvez em outras áreas. E nós vamos deixar de olhar só para nós. Porque o ciumento é também egoísta, ele vê só ele com relação àquela pessoa. Ele começar a olhar o outro, começar a conviver mais e fazer o bem, o trabalho voluntariado. Então esse amor que vai se desenvolvendo dentro de nós, que é o amor incondicional, vai modificando esse sentimento mórbido que é o ciúme. Se nós não debelarmos ele através dessas questões da terapia, da psicoterapia, das vezes do psiquiatra e dessa questão de auxiliar o próximo, da amor-terapia, nós vamos nos tornarmos insuportáveis. E às vezes aquela pessoa que é o objeto que nós vivemos a vida da pessoa, porque o ciumento, às vezes, ele esquece também de si. Ele gostaria de fazer determinada coisa, mas ele tem autoestima tão baixa que ele não faz porque ele só quer agradar aquela pessoa para não perder aquela pessoa, porque o medo dele é da perda, é de ficar sozinho. Então ele se ignora, às vezes, o que ele quer, que ele só enxerga aquela pessoa, ele vive. E não se enganem que quando nós desencarnarmos, o ciúme não vai nos acompanhar. Porque se já nos acompanha das vidas passadas, vai nos acompanhar quando nós desencarnarmos. Porque se eu desencarnasse agora, eu vou levar aquilo que eu sou. Eu não vou levar esse corpo, não vou levar esses livros, não vou levar nada aqui. Mas eu vou levar o que eu sou. Os meus sentimentos, as coisas que eu sou, da forma que eu ajo, da forma que eu enxergo. E no plano espiritual, nós vamos continuar sentindo esse ciúme em escala maior ainda. Porque nós vamos ter nesses dois livros aqui, ó, Entre a Terra e o Céu, da psicografia do Espírito André Luiz, né, pelo Chico Xavier, e o Nosso Lar, também dos mesmos autores, espiritual e encarnado, onde no Entre a Terra e o Céu, ele fala de um conjunto de espíritos que reencarnaram várias vezes como família, papéis diferentes, né, uma família aqui, uma família ali, tiveram relacionamentos, esse grupo de espíritos aqui. E fala dessa questão do ciúme, onde, numa parte aqui do livro,
o mentor, que é um mentor, no caso, o Clarencio, que está orientando o André Luiz e os outros que estão aprendendo, ele disse para Odila, que Odila é um espírito que está obsediando a atual esposa do ex-marido, que ele ficou viúvo, né? Odila desencarnou e ela está então obsediando a esposa atual, que está quase desencarnando pela obsessão. E através da prece da filha da Odila, que hoje então a nova esposa é madrasta, essa menina fez uma prece e os mentores vieram auxiliar esse grupo de espíritos. E o mentor diz para Odila: o ciúme que não destruímos enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso transforma-se em aflitiva fogueira, a calcinar-nos o coração depois da morte. Porque daí você vem, fica ali vendo o esposo ou a esposa com outra pessoa e é complicado daí, né? Nós vamos ver, inclusive, nos 2 filmes, quem não assistiu, inclusive, acho que é sexta-feira, né? Se eu não me engano, que é sexta-feira, vai estar em todos os cinemas, então o livro, o segundo Nosso Lar, né? O Nosso Lar 2, que é referente ao livro Os Mensageiros, por R$12 em todos os cinemas, então, do Brasil, quem não assistiu ainda, né? Então, nos 2 filmes, que é referente aos 2 livros, né? O primeiro era sobre o Nosso Lar. Aqui, quando André Luiz vai visitar a família, depois de bastante tempo, né? Que ele estava no plano espiritual, ele já estava supostamente equilibrado, já estava bem. Ele vai visitar a família e chega lá, a esposa está com outro esposo. E esse esposo ainda está doente, está com problemas graves, vai para desencarnar. E André Luiz, que estava bem, ele simplesmente entra numa vibração tão negativa, ele volta para um umbral, que é a região onde ele estava quando foi recolhido para a colônia Nosso Lar. E veio aquele ódio, aquela raiva que ele sentiu. E aí, como ele já tinha, né, melhorado bastante, ele se deu conta disso, ele reagiu e pediu ajuda aos benfeitores que estavam instruindo ele na colônia Nosso Lar. Inclusive vem a Narcisa, que é um espírito que estava ajudando ele, e eles então fazem uma prece, colocam os fluidos na água, tudo, e esse esposo que estava, o segundo esposo que estava encarnado, então, né, o novo cônjuge da esposa dele, tomou essa água e melhorou. Né? No outro dia ele estava bem. Então o André Luiz conseguiu, mas foi difícil. Então a gente já tem que se preparar, né? Buscar, tem recurso, basta a gente buscar, sabe? Nós estamos aqui para sermos felizes. Deus não quer ninguém sofrendo. Só que quem é portador desse sentimento do ciúme sofre muito e faz o outro sofrer e acaba às vezes distanciando aquela pessoa, porque ninguém aguenta ser controlado, né? Nós não podemos ser tratados como uma criança. Nós precisamos num relacionamento de espaço. Cada um é uma pessoa diferente. Cada um tem um crescimento diferente. Temos que nos apoiar, temos que nos ajudar. Temos que aprender a desenvolver o amor, a confiança, né, entre os cônjuges, promover um ao outro, mas ninguém é propriedade do outro. Como tinha um livro uma vez, ninguém é de ninguém. Então, queridos irmãos, deixamos as dicas desses livros para vocês e vamos para o nosso encerramento, pedindo aos nossos queridos médiuns que se preparem para a assistência espiritual do passe. Queridos irmãos que aqui se encontram,
envolvidos nessa luz, nessa ambiência de paz, que possam serenar os seus corações e confiar, porque para todo mal há o remédio, a cura que está dentro de nós, na confiança em Deus, na prece, na certeza de que somos ouvidos e que tudo passa, as dores, o sofrimento. Basta nós querermos nos ajudar. Que Deus abençoe a todos os seus lares, os seus familiares, e que assim seja.